Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos vamos dar continuidade à nossa conversa sobre a ditadura militar. Vamos falar um pouco sobre as características sociais, políticas e econômicas desse período. Então vamos dar uma olhada quais são os objetivos da aula. Bom, compreender as medidas econômicas do período da ditadura civil-militar, analisar a realidade social nesse período frente a esse cenário econômico, observar como as demandas sociais não eram ouvidas e buscava o crescimento do Brasil a qualquer custo, nem que para isso fosse necessário sucatear a mão de obra. Bom, em 1964, os problemas econômicos que o Brasil enfrentavam eram, primeiramente, uma inflação crescente e explosiva, a estagnação do PIB, o câmbio estava valorizado, o atraso de pagamento de importações, atrasos comerciais e as tarifas públicas elas estavam defasadas. A inflação. É muito interessante que a gente dê uma devida atenção à inflação nesse período, porque ela fica muito alta, o que acaba acarretando num estilo de vida muito precário para grande parte da população brasileira nesse período. Então, observem. A inflação, numa época sem nenhum tipo de correção monetária, trazia vários problemas para as empresas, como impostos elevados sobre lucros nominais ilusórios. A alta inflação estimulava o atraso dos impostos. O aumento da inflação chegou em 1985 a 235%. E em 4 anos depois, chegou em 1.782%. Aqui desse lado, essa daqui é uma capa atual, digamos assim, atual do século XX para cá, melhor, do século XXI para cá, no qual coloca a ditadura nunca mais. Na ditadura, a inflação disparou e chegou a 235% em 1985. Em seguida, vem a afirmação: o regime militar não foi bom para o Brasil. Bom, na primeira fase do regime militar, no governo do Castelo Branco, a tônica da política econômica foi dada pelo Plano de Ação Econômico do governo. Quais que eram as medidas desse plano? Melhor, as suas fases. Esse programa ele tinha 2 fases, esse plano, melhor dizendo, que era corrigir essa inflação, em que se reajustaria as tarifas e o câmbio, o que fez com que a inflação permanecesse alta. Então, eu vou dar uma reformulada nessa parte que ficou um pouco confuso. Vejam só, o PAEG, que é o Plano de Ação Econômico do Governo, ele teve 2 fases, sendo a primeira, de inflação corretiva, em que se reajustaram as tarifas e o câmbio, o que fez com que a inflação permanecesse alta, e a segunda fase, que era o arroxo salarial. A ditadura, ela tornou possível ao governo implantar uma forma salarial que levou às perdas reais da remuneração. Mesmo que politicamente perverso, o arroxo salarial, ele reforçou o combate à inflação. Então, havia um arroxo salarial para tentar conter o desenvolvimento da inflação no período. Então, o salário mínimo, ele foi achatado na ditadura e nos anos finais da ditadura, a inflação ela disparou. No quesito social, a piora na distribuição no quesito social, a piora na distribuição de renda gerou excesso de mão de obra de baixa qualificação e escassez de mão de obra qualificada, já que os governos militares eles não investiam em educação. Então, a educação, o setor educacional era absurdamente sucateado nesse período. E houve algumas melhorias econômicas pontuais. Bem pontuais mesmo, apesar de a gente ver todo esse movimento do custo de vida elevado, do arroxo salarial, tem algumas coisas a serem ponderadas desse período.
A partir de 1966, a política monetária foi apertada e a inflação caiu para 25% em 67. Então, observe que ela dá uma caída a inflação, o que em 1964 estava em 86%. Então, no período ali de 3 anos, houve uma diminuição significativa. A indexação monetária solidificou a situação fiscal por acabar com os incentivos ao atraso no pagamento dos impostos, além de permitir mais previsibilidade com a correção periódica de tarifas de serviços de utilidade pública e do câmbio. Outras reformas estruturais incluíam um registro de capital estrangeiro em dólar, a criação do BNH, que era o Banco Nacional Habitacional, e do sistema de cadernetas de poupança. Então, já que era para favorecer a grande massa. A aplicação do FGTS, que até hoje tem em vigor no país, obviamente, que é o Fundo de Garantia do Trabalhador Social, e a extinção da estabilidade de emprego após os 10 anos. Vigorava-se uma medida que, após 10 anos, o trabalhador teria uma estabilidade de emprego no determinada empresa que ele estivesse contratado. Mas o que acontecia na prática é quando dava 9 anos, esse trabalhador era mandado embora. Então, essa política ela acaba sendo extinta. Bom, o objetivo da PAEG seria levar a inflação a um dígito. Mas as tensões políticas de 1968 e o endurecimento do regime resultaram em legitimar o crescimento a qualquer custo, gerando descaso com a inflação, que atingiu índices altíssimos. Como a gente já pontuou, bem lá no final da ditadura militar, os dígitos da inflação estavam disparados. No governo Geisel, somou a Receita Nacional Desenvolvimentismo e o edifício todo da economia do regime, que acabou sendo derrubado por sucessão de 2 crises do petróleo e da alta dos juros internacionais na transição dos anos 70 para os anos 80. Então, o que acontece? Uma crise internacional, que é a crise do petróleo, acaba influenciando diretamente a nossa economia brasileira, o que acaba aumentando ainda mais a desigualdade social e o alto índice da inflação no período. E, por fim, é também chamado tal milagre econômico da ditadura militar, que foi durante esse período que ele é visto também, no qual é colocado que de nada foi milagroso, deixando uma recessão econômica, porque há leituras que compreendem determinados períodos onde a inflação diminuiu da ditadura militar, como se fosse um milagre econômico, mas de nada de milagroso tem, e até ela é visualizada como uma herança maldita. Então é colocado nesse período que esse período ficou conhecido como herança maldita, causando um aumento da pobreza, da desigualdade social, e ainda nós falaremos mais sobre esse chamado milagre econômico, com mais detalhes. Pessoal, nós estamos esmiuçando a ditadura militar nesses vídeos. Se vocês tiverem alguma dúvida, acessem a apostila, leiam a apostila, e eu espero vocês no próximo vídeo. Espero que estejam gostando. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.